Eu gostaria de iniciar agradecendo, né, ao nosso palestrante, o Vitor Gomes Simão, do Neto, que está aqui presencialmente, ele veio colaborar aqui com o nosso congresso. Né? Vamos fazer a apresentação do nosso palestrante e passar para ele em seguida, né, para fazer a sua apresentação. O Vitor tem bacharelado em licenciatura em História, graduação em Engenharia de Produção, mestrado em Sistema de Gestão e doutorado em Sistema de Gestão Sustentável pela Universidade Federal Fluminense. É servidor do INEP, atua hoje na área de regulamentação técnica e eficiência energética. É professor no método curso técnico em meteorologia no INEP e no IF, e do mestrado em meteorologia e qualidade do Instituto. Então, agradeço, né, ao Dr. Simão, que passo para ele a palavra e fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui palestrando. Eu só não sei onde me posiciono, por causa de câmera, microfone, estou um pouco perdido. Se você quiser falar um pouquinho mais alto, acho que aí está. Aqui eu estou aparecendo. Tá. Então tá bom, eu fico de costas para o público. Aí você pode ficar aqui no cantinho, aí deixa um pouco. Eu vou ficar aqui, o problema vai ser conseguir ver os slides. Bom dia, né? Vamos lá que a gente já está com esse tema, né, eficiência energética no transporte de cargas, com aplicação por de atividade veicular por metro, foi meu tema de pesquisa no doutorado, tá? Na tese de doutorado sobre esse tema, como sou servidor do Inmetro, então cheguei a uma oportunidade de estar desenvolvendo uma proposta inovadora, né, dentro desse programa de etiquetagem veicular. Tá? Peço desculpa, a minha apresentação está um pouco com cara de defesa de tese, né, mas eu tentei simplificar ao máximo para tirar um pouco a carga acadêmica. Né? Então, só contextualizando o tema, né, estamos aí numa sociedade que tem questões que temem a sociedade, preocupações que tem a sociedade, questão energética, a questão da mobilidade, né, de transporte de pessoas e de carga. Tá? Então, sabemos que a energia é um pilar necessário para a sobrevivência da sociedade, realizando as atividades, todos nós fazemos, e a mobilidade como condição também imprescindível para acessarmos emprego, atividades culturais, educação, etc. Tá? E temos aí o Acordo de Paris, né, que trouxe, dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, esforços para não elevar o nível de temperatura global, né, aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e também fazer uma trajetória rumo a transporte com emissão baixa de gases, né, transporte de todas as atividades humanas. Né? Então, dentro desse contexto, né, nós temos aí o setor de transporte, que é um setor que ele é sempre pressionado devido aos altos impactos ambientais que ele causa. Tá? Os veículos de circulação, além dos esperados benefícios econômicos, né, de transporte de cargas, de mercadorias e de pessoas, trazem toda a carga do impacto ambiental e a produção de resíduos no uso dele, né, considerando todo o espectro do ciclo de vida, né, dos veículos, das fontes energéticas. Tá? Alguns efeitos destacados, como a frequência são o agravamento do aquecimento global, congestionamento e a perda da qualidade de vida urbana. Tá? Eu trouxe nesse gráfico aqui, que foi uma publicação da EPE de 2020, né, onde a gente tem ali um panorama, onde conseguimos visualizar o uso de fontes energéticas, né, de combustíveis, né, ainda, né, combustíveis todos utilizados no transporte, desde 1975 até 2019, publicação de 2020. Né? Então, esse gráfico traz uma realidade muito clara que, apesar de termos o crescimento do uso de fontes energéticas de origem, né, renovável, né, o biodiesel, o etanol, ainda tem uma presença predominante muito grande das fontes energéticas de origem fóssil, né, gasolina e óleo diesel e o gás natural, né, um pequeno crescimento ali, ainda na matriz energética de transporte no Brasil. Tá? Então, apesar do aumento da participação de biocombustíveis, dependência pelos combustíveis de origem fóssil ainda seguiu em ascensão nessa última década. Tá? E apesar da eficiência dos motores ter aumentado nos últimos anos, os índices de emissões continuam crescendo, porque tivemos um aumento muito grande da frota, né? E também um aumento, né, significativo do transporte de carga por via, né, rodoviária, ao invés de utilizar a via ferroviária no Brasil. Tá? Então, tudo isso é um contexto aí que estimulou a eu estar realizando essa pesquisa para trazer essa questão que foi apresentada. Como desenvolver um modelo para quantificar os impactos ambientais em contraponto aos benefícios econômicos gerados pelos veículos leves rodoviários dedicados ao transporte de carga através do uso da ecoeficiência. Tá? Vocês vão perguntar, por que veículos leves? Porque veículos leves são os veículos que participam do programa de etiquetagem do INEP. Então, são os dados que nós temos na nossa base de dados que permitiram fazer a simulação matemática para essa proposta. Tá? Também pode ser aplicado para veículo pesado? Pode, claro que pode, só que não dispõe desses dados até o momento. Tá? Então, a proposta é trazer
essa codificação dos impactos ambientais em contraponto com o benefício econômico que os veículos oferecem para o transporte de carga. Tá? O objetivo da pesquisa foi desenvolver um modelo de avaliação de ecoeficiência para apoio à decisão e processo de classificação de veículos leves para o transporte de carga, de forma a tentar maximizar os benefícios econômicos e ambiental dos mesmos. Tá legal? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O conceito de ecoeficiência, todo mundo conhece o conceito de ecoeficiência? O que significa? Por alto, assim, ninguém tem noção? O conceito de ecoeficiência é muito interessante. Eu fui fazer uma revisão da literatura, eu vi diversas aplicações da ecoeficiência em processos produtivos, em processos industriais, e poucas aplicações em setor de transporte. Então, eu enxerguei essa oportunidade de trabalhar esse conceito de eficiência dentro do programa de etiquetagem, de modo que a gente possa contrapor aí os benefícios econômicos em relação aos impactos ambientais do transporte de carga. Tá? O conceito de eficiência ele foi introduzido pela primeira vez pelo World Business Council for Sustainable Development, em 92. Tá? Foi o ocasião que apareceu esse conceito pela primeira vez. Né? Ele foi apresentado aqui no Rio, na conferência lá da ECO 92, tá? E essa metodologia ela foi definida como uma abordagem para criar mais valor, gerando menos impacto, tá? De forma a ser útil para compatibilizar o crescimento econômico e a preservação ambiental. Foi publicado um guia pelo World Business Council no ano de 2000, e a metodologia baseada no cálculo da divisão do valor econômico do produto pela sua influência ambiental. Tá? Então, um conceito que a gente enxerga tanto, né? São dois pilares ali, dentro dos 3 pilares da sustentabilidade, o pilar econômico e o pilar ambiental. Então, considera o pilar social. Porém, dentro dessa aplicação aqui, enxerguei essa interessante oportunidade. Aqui eu trouxe diversas definições, né, do conceito de ecoeficiência, né, definição da OECD, definição do World Business Council, da UNEP, da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, da Agência Europeia Ambiental e de outros autores aqui que trouxeram publicações sobre o tema que eu identifiquei na minha revisão da literatura. Tá? Basicamente, a ecoeficiência, né, resumindo, né, a definição mais recente que tem, foi publicada numa norma ISO, no ano de 2014, ecoeficiência é o aspecto da sustentabilidade que relaciona o desempenho ambiental de um sistema de produto e o valor desse sistema de produto. Tá? E esse valor e esse impacto ambiental pode ser medido de diversas formas. Tá? O valor pode ser o valor do próprio produto em si, pode ser o valor do processo produtivo, pode ser o valor da carga transportada, quando a gente fala de transporte, o valor das pessoas que são transportadas, né? Enfim, o aspecto ambiental, qualquer impacto ambiental gerado pelo sistema de produtos. Tá? A ecoeficiência ela tem 3 objetivos básicos: reduzir o consumo de recursos, material e energia, reduzir o impacto sobre a natureza e fornecer aos clientes produtos e serviços de maior qualidade. Tá? Então, a aplicação do conceito de ecoeficiência no setor de transporte de cargas é viável, considerando as questões econômicas com as questões ambientais, tá? Permitindo, assim, melhorar o desempenho dos veículos, com a redução do consumo de combustível, contribuindo para menores emissões de CO2 e, consequentemente, reduzindo o custo de transporte. Tá? Essa conclusão aqui foi uma publicação dos professores Léo Júnior e D'Agosto, professores aqui do FRJ, né? Foram também inspiradores aí para estar desenvolvendo esse tema de eficiência aplicada aos transportes. Vamos lá. Fazer aqui algumas questões de impactos ambientais das fontes energéticas que são utilizadas para o transporte. Tá? Nós sabemos que não existe energia limpa. Né? Toda fonte energética vai gerar algum tipo de impacto ambiental. Então, eu listei aqui os principais aspectos, impactos negativos, né? Você consegue tirar essa telinha daqui? Não? Obrigado. E aqui são as categorias, né, midpoint segundo a metodologia ACD, que é de análise de ciclo de vida, né? Ou seja, são os impactos ambientais finais de cada uma das fontes energéticas. Né? Então, né, tanto combustíveis fósseis, como biocombustíveis, hidrogênio, ou mesmo a mobilidade elétrica ou híbrida, ela vai trazer impactos ambientais. Então, alteração da qualidade do ar, alteração da camada de ozônio, efeitos respiratórios na saúde humana, a perda de biodiversidade, ocupação da terra, extração mineral, né? Até o hidrogênio e a energia elétrica, quando utilizados para a mobilidade, tem seus impactos ambientais que também devem ser considerados. Né? Aquecimento global, depressão de recursos, extração mineral e mudança climática, né? Em função também tanto do armazenamento quanto da exploração, né, dessas fontes energéticas também. Então, não adianta, né? Qualquer fonte energética vai trazer impacto ambiental, mas em que medida que esse impacto ambiental vai ser efetivamente negativo, né, para a biodiversidade, né, para o clima? Não estou conseguindo passar aqui. Acabou a bateria. Vou passar aqui.
Beleza. Tá, foi. Obrigado. Então, vamos lá. Então, dentro da minha revisão da literatura, né, eu identifiquei o que temos em termos de políticas públicas atualmente no Brasil relacionadas à sustentabilidade no setor de transporte. Tá? Nós temos basicamente essas políticas aí que estão apresentadas nesse triângulo aí, nesse tripé. Tá? A mais antiga delas, em vigor, é o PROCONV. Né? O PROCONV atua em prol da redução de emissões de poluentes, de gases causadores de efeito estufa. Né? Está em vigor desde 1986 no Brasil e ele gradativamente ele vai reduzindo, né, os limites aceitáveis de emissões dos veículos, tanto para veículos a diesel quanto veículos a gasolina e etanol. Temos recentemente o programa Rota 2030, que ele tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico e melhorar, né, a tecnologia e a qualidade dos veículos produzidos e vendidos no Brasil, contemplando não só a questão de sustentabilidade, mas também segurança veicular e evolução tecnológica no setor automotivo. Tá? Temos a Política Nacional de Biocombustíveis, a Renova Bio, que é a parte integrante de uma política energética e combustível de expandir o uso de biocombustíveis dentro do Brasil. Tá legal? E todas elas têm essa inter-relação, né? Algumas focadas na questão energética, como a Renova Bio, eficiência energética, mais o foco do Rota 2030 e do programa de etiquetagem veicular, e o PROCONV aliado com o COP21 na questão da sustentabilidade para a redução de gases de efeito estufa. Tá? Então, isso é o que temos no Brasil hoje em dia em termos de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade nos transportes. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, como a gente souber conhecer a famosa etiqueta nas geladeiras, né, nas formas de ar-condicionado, ele é um programa de eficiência energética que está em vigor desde 1984. Tá? Ele é coordenado pelo Inmetro, em parceria com a Eletrobras, Compete e o IBAMA. Tá? A partir da criação do PBE, foram instituídos programas de avaliação da conformidade de diversos produtos que visam avaliar a eficiência energética desses produtos e divulgar essa eficiência através da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a ENS, que é a famosa etiqueta de dos produtos. Tá? Tem o objetivo de levar informações para os consumidores, no sentido de auxiliar a decisão de compra, né? Auxiliar a decisão do consumidor comprar um produto que ofereça, que atenda às necessidades dele, que ofereça menos impacto ambiental, menos consumo energético. Tá? Esse programa ele foi muito fortalecido em 2001, após aquele apagão que tivemos no ano de 2001, quando foi publicada as leis de eficiência energética e estabelecido o Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, estabeleceu limites máximos de consumo para diversos aparelhos eletroeletrônicos. Tá? Então, né, essa etiqueta é famosa aí, tanto em automóveis, geladeiras, fones, televisores, etiquetagem de edifícios também, e uma parceria com o Compete, né, que é a Política Nacional do Setor de Combustíveis, né, um programa de racionalização de uso de combustíveis fósseis, tá? E o Procel, que é uma parceria com a Eletrobras, no sentido de reduzir o consumo de energia elétrica. Tá legal? Dentro do PBE, nós temos o PBE veicular, tá? Vou chamar aqui de PBE, né? A sigla que nós utilizamos. O PBE foi criado em 2008, foi lançado em 2008, com o objetivo também de avaliar a eficiência energética dos automóveis, tá? Um programa que ele é coordenado pelo Inmetro, mas ele tem parceria também com outros órgãos de governo, parceria com a AMT, com o IBAMA, CETESB e o Compete, e apoio tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério de Minas e Energia. Ele tem também essa informação de trazer para a sociedade informações sobre o consumo energético dos automóveis para poder auxiliar a decisão de compra. Certo? A principal forma de divulgação é a etiqueta, que é fixada nos automóveis quando eles são vendidos, né, os automóveis 0 km oferecidos, e também essas informações de etiqueta são disponibilizadas no site do Inmetro. Temos uma tabela que é atualizada periodicamente, temos informações de todos os veículos que participam do programa desde 2008. Né? Então, se vocês acessarem o site do Inmetro, conseguem obter informações de todos os veículos que participam do programa desde 2008. Tem uma tabela para cada ano, né, para os modelos que eram vendidos naquela época. Tá? Então, essa etiqueta, ela traz informações dos modelos com relação ao consumo energético e a classificação deles em relação às emissões e também ao consumo energético, tanto na categoria do veículo quanto na categoria geral, comparando todos os veículos que estão participando do programa naquele ano. Tá? E traz informações de consumo de combustível e de emissão de CO2, tá? Em gramas por quilômetro e quilômetros por litro, tanto no ciclo urbano quanto no ciclo rodoviário, utilizando etanol, gasolina, ou elétrico, ou diesel. Tá? Então, aqui, né, conseguiu uma imagem melhor aqui para tentar visualizar as informações dessa etiqueta, né? Unidade de identificação do veículo, classificação dele em categoria, classificação geral, classificação em emissões, né? Temos ali uma barra de emissões, estado de ABCDE, os valores de autonomia, consumo de quilômetros por litro, né? Qualquer tipo de combustível, valor de emissões de CO2 e um QR Code que a gente pode remeter, né, para a tabela onde tem as informações desse veículo. Tá legal?
Bom, e aí qual é a crítica, né, que eu proponho nessa minha pesquisa, que é uma proposta, na verdade, de melhoria para o programa? Nós temos aqui essa etiqueta na contempla somente aspectos ambientais. Né? Quando nós estamos falando de veículos para transporte de carga, se o veículo é ensaiado, ele está rodando lá com o peso padrão dele, uma quantidade de combustível, não tem que está rodando com a carga, né, que ele se propõe a carregar. Né? E aí, quando esse veículo está carregado, né, qual é o impacto ambiental dele em comparação com o benefício econômico? Essa é a proposta da eficiência. Nós sabemos o quanto aquele veículo vai conseguir entregar de serviço à sociedade, transportar carga, em relação ao impacto ambiental que ele está gerando, tá? Em termos de consumo de combustível e em termos de eficiência energética. Certo? Então, aqui só um quadro para resumir a metodologia que eu utilizei na minha pesquisa, né? Não vou perder muito tempo aqui, mas foi feita uma revisão bibliográfica, né? Definição de objetivo e escopo. Em paralelo, foram verificados os atributos dos indicadores de eficiência energética. Foi feito um questionário, aplicado esse questionário para especialistas. Os especialistas indicaram quais são os indicadores mais relevantes, a partir da percepção dos especialistas e do mapeamento dos indicadores. Foram validadas as propostas. Foi feito o cálculo dos indicadores, na interpretação e avaliação dos resultados desses cálculos dos indicadores, feito uma análise de sensibilidade, definindo as limitações da proposta, e depois, né, o relato de divulgação dos resultados encontrados. Tá? Essa questão metodológica aqui. Bom, aqui para o desenvolvimento, né, da pesquisa, então foram levantados aí os aspectos, né, do que é da sustentabilidade, né, aspectos ambientais, econômicos e sociais, no caso, ficam de lado quando estamos falando de eficiência. Tá? E existe, né, toda uma definição de indicadores para avaliar, indicadores de sustentabilidade, indicadores ambientais, indicadores econômicos, que permitem ser utilizados como ponto de partida para definirmos aí o cálculo da eficiência. Tá? Então, usei como base a norma ISO 14045, tá? Que é uma norma que estabelece a metodologia para fazer uma avaliação de eficiência de processos, de produtos, tá? Qualquer coisa que seja. Né? A metodologia dessa norma, ela começa com a definição de objetivo e escopo, passa pela avaliação ambiental e avaliação do valor do sistema de produto, né, onde a gente tem aqui o aspecto ambiental e o aspecto econômico. Depois é feita a quantificação da eficiência e interpretação, né, incluindo o aspecto de garantia da qualidade. Tá? E tem diversas aplicações ali dessa metodologia definida nessa norma ISO. Tá bom? A partir da metodologia da norma e a partir dos dados que nós temos lá no banco de dados do Inmetro, minha proposta, então, foi para definir seguir todo o passo a passo da norma. Né? O primeiro ponto é definir a finalidade de avaliação da eficiência, prover informações para tomar a decisão na escolha de veículos de carga, público-alvo, né? Operadores logísticos, frotistas, né? Órgãos de governo que muitas vezes têm interesse em adquirir veículos que são mais eficientes para a sua frota ou adquirir qualquer insumo que tenha uma classificação A na etiqueta do Inmetro. Tá? E os pretendidos definiram uma metodologia para cálculo de indicador de eficiência para a inclusão dessa informação dentro do programa de etiquetagem do Inmetro. Tá? Então, definição do escopo, né? Qual é o escopo de veículos que nós avaliamos? São veículos leves para o transporte de carga, até 3.500 quilos, né? São veículos de categorias comercial, que são vans, né? Para transporte de carga, urbano, picapes compactas. Não foram avaliados veículos comerciais pesados, porque não tem dados desses veículos dentro do banco de dados do Inmetro. Dados temporais foram os veículos novos que comercialização no Brasil, utilizando dados da tabela de 2019, tá na minha pesquisa, defini até 2020, então utilizei veículos que estavam em comercialização no Brasil no ano de 2019. Partes interessadas, né, são as montadoras, importadores de automóveis, clientes de vários desses veículos. Principal definição, produto selecionado ao transporte de carga, indica uma característica primária desse veículo, tá? Representando o benefício econômico pretendido com seu uso. E a fronteira do sistema se deu pela fase de uso do veículo. Eu não avalio aspectos de produção do combustível, extração do petróleo, geração de energia, nem avaliei aspectos também do fim de vida desse veículo. Avaliei dentro do contexto do ciclo de vida só a fase de uso do veículo, tá? Quais são os indicadores? Né? Temos indicadores de impacto ambiental, que é o consumo energético e a emissão de gases, onde eu utilizei o CO2 equivalente, tá? Como informação principal para fazer o cálculo da eficiência. O valor do sistema de produto. Como o produto é um produto de transporte de carga, utilizei dois parâmetros. A capacidade de carga em peso e a capacidade de carga em volume desses veículos. Tá? Esses dados fornecidos pelas montadoras. Os indicadores escolhidos, então, é a razão entre o valor funcional do sistema de produtos e os impactos ambientais dele, segundo a metodologia da norma. Tá? E aí, limitações, né, forma de relatos de divulgações, eu vou detalhar mais na frente. Tá? Então, aqui resumindo, né, como foi feito isso? Nós temos dois parâmetros de valor funcional,
que é o peso transportado medido em quilograma e o volume transportado em carga, né, o veículo, a capacidade máxima, né, de transporte desse veículo, em metros cúbicos. E o impacto ambiental é o consumo energético combinado em megajoule por quilômetro, que aí, megajoule por quilômetro é possível avaliar qualquer tipo de fonte energética, né, gasolina, etanol, diesel, elétrico, etc. E o CO2 total equivalente. Tá? A metodologia tanto da norma quanto do hoje business council para cálculo de eficiência, então considera essa razão que o valor funcional do produto ou serviço e o seu impacto ambiental. Tá? A partir dessa proposta, eu defini 4 possíveis indicadores, né? Eu defini ali I1, I2, I3 e 4. Peso transportado sobre consumo energético, peso transportado sobre emissões de gases de efeito estufa e CO2 equivalente, volume transportado sobre consumo energético, volume transportado sobre emissão de CO2. Mas, enfim, qual indicador desses é mais relevante? Tá? Coletamos os dados que haviam disponíveis, né, dos veículos em venda no Brasil em 2019, e a partir disso eu fiz uma proposta aqui, né, onde tabulei aqui todos esses dados, né, emissões, CO2 equivalente, consumo energético, capacidade de carga em quilograma, capacidade de carga em volume útil de carga. Nós, em 2019, tínhamos 87 veículos que, dentro dessas categorias para transporte de carga, então foi calculada a eficiência para esses 87 veículos. Tá? Então, o primeiro passo, né, foi fazer a normalização desses valores, né, porque nós temos valores ali muito discrepantes, por isso utilizamos a metodologia matemática para normalizar esses valores, para permitir chegar numa base de comparação, né, todos eles foram normalizados valores de 0 a 1. Tá? Então, para os 4 indicadores propostos, né, onde o valor é 1, é o melhor veículo, né, naquele indicador dentro das diversas categorias. Né? Eu ocultei ali as marcas de modelos do veículo para a gente não ter essa... expor aqui os fabricantes, sendo que a metodologia que ainda não está em vigor, né, é uma proposta ainda. Foi utilizado o método de apoio à decisão, que é o método de corda, né, o método ordinal, para computar esses indicadores, né, e definir qual deles teria o maior peso. Né? E, em paralelo a isso, foi feita uma pesquisa com especialistas, né? Apliquei questionários com os especialistas para eles definirem qual é o indicador mais relevante, né? Se é o indicador 1, 2, 3 ou 4. Tá? O instrumento de pesquisa que foi aplicado para os especialistas, né? E aí especialistas envolveram tanto participantes do meio acadêmico, representantes das montadoras de automóveis na área de homologação de automóveis, representantes do IBAMA, representantes da Petrobras, o pessoal que tem expertise no tema. Tá? Foram feitos aí cálculos, né, através desses indicadores, definido pesos para cada um desses indicadores, onde todos eles foram multiplicados para a gente chegar no indicador final que considera, né, uma ponderação dos 4 indicadores propostos. Tá? Então, nenhum deles foi descartado. Nós temos 4 indicadores com pesos diferentes para chegar num valor de eficiência, considerando todos aqueles aspectos que foram apresentados. Tá? Então, segundo a entrevista com os especialistas, o indicador 1 teria maior preferência, então colocamos um peso de 40% para ele, o indicador 2 com peso de 30%, o indicador 4 com peso de 20%, o indicador 3 com peso de 10%. Tá? A partir disso, eu calculei, então, esse parâmetro de eficiência para todos esses veículos destinados ao transporte de carga que temos na base de dados do Inmetro. Tá? Isso gerou uma classificação aqui que eu apresentei, que é uma parte dela, né, são 87 veículos ao todo. Então, nós temos ali valores que variam de 0,88, onde são os veículos mais ecoeficientes, digamos assim, né, que apresenta essa melhor relação entre capacidade de carga e impacto ambiental, e a lista vai até lá embaixo até 87, onde são os valores já bem menores, né, variando sempre de 0 a 1. Tá? Foi feita uma análise de sensibilidade dessa proposta para verificar a validade dela, fizemos variações ali de mais ou menos 15%, mais ou menos 10%, mostrou que o resultado é coerente, não existe muita variação de posição, né, criamos um ranking, né, não teve muita variação de posição entre as propostas, entre os veículos que foram elencados aqui nesse ranking, tá? Bom, após isso, os resultados eles foram analisados, né? Preciso fazer também essa análise qualitativa dos resultados para verificarmos a validade disso. E chegamos à conclusão que foi bem coerente, tá? Os 2 primeiros veículos que ocupam as primeiras posições do ranking, né, são veículos assim recém-lançados, uma tecnologia mais moderna, são vans, né, para transporte de carga, com motor a diesel, motor recente, entrou no mercado há pouco tempo. Então, são veículos assim, que têm uma concepção, né, mais moderna, tanto na questão do motor, quanto na capacidade de carga deles. Tá? Então, eles apresentaram, né, baixo nível de emissões, eles são classificados em A com relação a emissões e alta eficiência energética dentro da categoria, 2,7 megajoule. Tá? Era destaque também devido à sua alta capacidade de carga, né, 1.500 kg e 6,1 metros cúbicos de capacidade de carga. Tá? Os veículos que ocupam, né, as outras posições seguintes são os veículos da marca B,
B4, B3, B2, também um avião para transporte de carga, né, que tem diferentes tamanhos, né, amplia a capacidade de carga em volume e em peso. Tá? É um veículo que já está em linha há mais tempo, então tem um motor a diesel já um pouco mais antigo, né, então não é tão eficiente, mas ele tem uma ampla capacidade de carga, então isso coloca ele numa posição também favorável no ranking. Tá? E fizemos essa análise aí para todos os outros veículos que foram, participaram dessa pesquisa, né, cuja eficiência foi calculada. Tá? Na época, né, que foi feita essa pesquisa, ainda não tínhamos veículos de carga híbridos e elétricos. Né? Agora já temos, é uma novidade interessante. Eu quero desenvolver um artigo fazendo essa comparação entre os veículos elétricos e os veículos a combustão para transporte de carga. Tá? E eu trouxe essa proposta aqui, né, que seria incluir essa informação de eficiência na etiqueta do metro, tá? Dando essa classificação também de ABCDE e trazendo essa informação de capacidade de carga para os veículos comerciais, né? Que, no meu ponto de vista, faz todo sentido, né? Não faz sentido para transporte de passageiro, a maioria dos veículos transporta 4 ou 5 passageiros, mas para um veículo comercial é importante saber a capacidade dele de transportar carga, né? E poder comparar o quanto ele vai consumir de combustível, o quanto ele vai emitir de CO2 e o quanto ele consegue entregar de serviço de transporte de carga. Legal? E aí, para poder fazer isso, também trouxe uma proposta aqui, um modelo matemático para classificar esses veículos em ABCDE, né? Onde seria ali uma proposta geométrica, né? Dividindo ali as escalas na mesma proporção, e o resultado é interessante. A gente vê que a maioria dos veículos, né, utilizando esse novo parâmetro de eficiência, a maioria dos veículos de transporte de carga estão mal classificados, seriam D ou E. Né? Ou seja, né, ele pode consumir pouco, de repente ele emite poucas emissões, mas não entrega o serviço de transporte da carga. Né? Então, isso precisa ser considerado como um ponto importante de apoio à decisão. Né? Poucos veículos ficariam nas categorias A e D. Tá? A gente vê ali aproximadamente 10, 11%. Né? Então, eu coloquei aqui, né? Pode notar uma alta consideração de alternativas, 83,9%, com indicador de eficiência ruim nas classes inferiores, D e E, né? Uma maior dispersão de poucas alternativas, 16%, nas classes superiores, A, B e C. Tá? Esse critério evidencia, né, um baixo desempenho por parte da maioria das alternativas, segundo esse novo indicador de eficiência. Por outro lado, também pode ser uma estratégia, uma oportunidade de melhoria para as montadoras enxergarem isso. Né? E aí eu já peguei dados de veículos, a gente tem hoje no mercado veículos comerciais idênticos, que são movidos a combustão, a diesel, né, que são elétricos. Né? Os elétricos, eles têm impacto ambiental muito reduzido, porém a capacidade de carga deles é menor. Né? Então, essa proposta ela pode ser reutilizada, ela pode ser aplicada, né, com outros veículos, né, trazendo esse parâmetro de comparação, comparando os veículos elétricos e os veículos a combustão também, verificando, né, qual a quantidade de serviço que ele consegue entregar através do cálculo de eficiência para transporte de carga. Tá? Conclusões da pesquisa: o modelo desenvolvido, então, consegue conduzir a várias alternativas, né, para que tenha uma ferramenta prática para trazer esse benefício esperado do cálculo da eficiência, possibilita auxiliar os usuários com veículos que apresentam desempenho energético esperado em relação aos critérios econômicos e em relação aos critérios ambientais, auxilia os gestores de frota na escolha de veículos mais adequados para a necessidade de carga, né? E nós temos cada vez mais necessidade de ter veículos que tenham menos impacto ambiental, porém consigam fazer o transporte de carga. Tá? Me tem que destacar o alinhamento dos resultados das pesquisas com o objetivo de desenvolvimento sustentável também, tá? E os resultados encontrados demonstram aderência com os objetivos propostos na pesquisa, né? Coerência com os alinhamentos no programa voltado para a eficiência energética e sustentabilidade no transporte de cargas. Legal? Com propósito de pesquisa futura, né, eu enxergo que essa metodologia ela pode ser replicada para veículos de transporte de carga pesado, né, para caminhões, para carretas, etc. Na medida que nós tenhamos informações de emissões de consumo energético e capacidade de carga e transporte dele, o mesmo modelo pode ser aplicado para veículos de carga pesada também. E esse modelo também pode ser replicado, né, para todos os novos lançamentos que entraram no mercado, fazendo a comparação com os veículos que já estão presentes atualmente na tabela do INMET, né, estão disponíveis no mercado. Tá? Também é interessante fazer pesquisa comparativa entre a eficiência de veículos de carga utilizando parâmetros monetários. Tá? Não entrei em parâmetros monetários, mas também pode ser feito utilizando parâmetro monetário, comparando, por exemplo, custo de aquisição, custo de manutenção do veículo, né? Pode ser utilizado também no foco no estágio de compra, né, do veículo antes do ciclo de vida de uso dele. Dá para entender como as pessoas consomem os componentes, acessórios automotivos e de forma são descartados no final da vida útil. Né? Então, é uma proposta também para desdobramento dessa pesquisa. Legal? As referências que eu utilizei aí, né, só para ficar registrado, né, não vou passar todas, mas só para reconhecimento do pessoal. Tá legal? Deixei aí meu e-mail de contato, né, meu e-mail da UF. Fico à disposição aí para qualquer dúvida e curiosidade, questionamentos da plateia. Tá legal?
obrigado, Vitor, pela excelente apresentação. Né? Um tema importante no programa de transporte de carga e a proposta que vocês trouxeram. Vou deixar a plateia, se quiser fazer alguma pergunta, e depois eu complemento. Esse projeto vai ser disponibilizado? Vai ser disponibilizado no site. Posso ajudar a professor? Pode. Já defendi a tese. Pode. Paulo vai fazer uma pergunta? Não, ninguém mais? O pessoal assistindo aí. O pessoal tem uma pergunta aí, nós temos mais de 15. Deram parabéns pelo estudo e proposta. Beleza. Temos mais de entre 15 e 20 pessoas assistindo aqui fora, muito bom. O Vitor, eu queria saber, é um trabalho muito bacana, né? Eu nem tinha conhecimento, é uma coisa nova do MEC. Como é que está o desenvolvimento da proposta para a efetividade vamos dizer, da prática, desse resultado virar realmente uma obrigatoriedade lá no MEC? Como é que está o desenvolvimento disso lá no MEC? Como é que você vê esse trabalho? Uhum. O projeto ainda está, né, no campo da pesquisa acadêmica ainda, né? Como tivemos agora a entrada de veículos elétricos e híbridos no programa, né, no mercado, no programa de etiquetagem, isso trouxe uma reviravolta muito grande, né? E como eu falei, eu quero trazer eu preciso atualizar esse modelo, né, para contemplar o cálculo adequado para veículos elétricos. O veículo elétrico vai ter emissão zero na fase de uso dele, né? Então, eu precisaria verificar, no meu ponto de vista, né, o impacto, né, de geração de eletricidade, de qualquer forma que seja, né, que vai estar gerando no veículo rodando, mas como vai ser o veículo tem um impacto ambiental, né? Então, isso precisa ser mais aprofundado para poder contemplar os impactos ambientais da geração energética também. Tá? Existe um grupo de pesquisa no governo, que é um projeto chamado Combustível do Futuro, onde está trazendo uma proposta de incluir na etiqueta do método os impactos ambientais na produção do combustível. Tá? Esse grupo já concluiu, tem uma proposta, já um modelo de cálculo para isso, só que isso ainda precisa virar uma norma. Né? Então, o próximo passo é isso entrar dentro do processo de normalização na BNT, para que seja criada uma metodologia. Né? Essa proposta precisa ir para a consulta pública, né? Quem participou desse grupo foram basicamente o pessoal das montadoras, alguns órgãos do governo, INE, IBAMA e tal. Essa proposta depois ela precisa virar uma norma e para a consulta pública para que possa recolher contribuições da sociedade. Tendo essa informação do impacto ambiental da produção do combustível, né, antes do combustível chegar no veículo, aí sim podemos caminhar para esse cálculo da eficiência, né, para contemplar de forma adequada, né, os impactos gerais. O veículo elétrico ele ganha uma eficiência, né, um destaque muito grande, né, chega a ser covardia com relação aos veículos a combustão, se não contemplarmos o impacto ambiental de geração de energia elétrica. Né? Então, ainda precisa passar por esse passo, né, para chegar nessa proposta de forma que ela possa ser completamente aplicável. Tá? Como as montadoras, né, tanto dos carros elétricos como carros a combustão, estão vendo essa proposta de ter realmente uma etiquetagem que tenha todas essas informações, tanto na parte de transporte de carga, como na carga a ser utilizada e a parte do impacto. Sim. Essa questão ainda não levamos ainda para um debate com a inclusão no programa, porque precisamos passar por essa etapa aí, né? Trazer a questão dos impactos ambientais da produção de combustíveis, né, antes de levar isso adiante, né? Como eu falei, é uma proposta que está no âmbito acadêmico ainda, né? Porém, teve participação massiva dos representantes das montadoras na aplicação do meu questionário, né? E segundo, né, o pessoal das montadoras, o aspecto mais importante seria melhorar a capacidade de carga em peso, né, mais do que a capacidade de carga em volume, né, e considerar principalmente o aspecto do consumo de combustível em relação ao aspecto das emissões, né, tanto que o indicador em 1 foi o que ganhou maior ponderação ali no meu modelo matemático. Né. Porém, isso é questionável. Né, eu acho que precisa passar por justamente por uma consulta pública, para uma participação da sociedade, para enxergarmos a opinião de outros, né, ou outras partes interessadas, principalmente operadores, né, de setor logístico, né, o pessoal que vai adquirir, que vai de fato utilizar esses veículos, saber qual é realmente o interesse. Né? Eu vejo assim, para transporte de carga urbana, possivelmente, o volume de carga, né, a capacidade de carga maior em volume é mais interessante. Para transporte de carga de longa distância, carretas, talvez o peso seja o aspecto mais importante. Né? Então, precisa ser considerado em ponderações para o uso efetivo do veículo. Né? Por isso que eu não quis descartar nenhum dos indicadores. Entendemos que os 4 indicadores são relevantes, porém, né, dentro do universo de pesquisa do meu questionário, foi ponderado o maior peso para o transporte, né, de maior massa em relação a menor consumo energético. Né? Porém, o impacto ambiental de
emissões, o impacto também de transporte de maior volume, pode ser interessante para outro tipo de público. Né? Então, precisa ampliar esse universo dessa pesquisa para a gente ter uma coleta de opinião que reflita, né, melhor os interesses reais da sociedade. Tá? Muito obrigado pela sua palestra, sua apresentação. Nós já recebemos, né, a apresentação do Vitor hoje, já foi para a Secretaria Executiva do programa e vai estar sendo disponibilizada brevemente para vocês, para consultar e ver com mais detalhe a apresentação do trabalho dele. Obrigado. Obrigado a todos aí pela presença.